Sejam todos bem-vindos à audiência pública online do Poder Executivo para a apresentação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2025, nossa LDO 2025. Nos encontramos numa etapa onde o Executivo está terminando a elaboração desse projeto de lei, um trabalho aí que gera, principalmente para a Secretaria da Fazenda, que hoje é o órgão central na elaboração desses projetos, é um trabalho aí de cerca de 2 meses, para estimativas, para trabalhar dentro do sistema, para trabalhar com o texto da lei. E o Executivo entrega, então, até o dia 31 de agosto desse ano, um projeto ao Poder Legislativo que inicia as discussões que vão ocorrer nos próximos 45 dias até a sua aprovação. Ressaltamos que essa audiência é realizada dentro do prazo legal previsto na nossa lei orgânica e ela segue os preceitos da lei da responsabilidade fiscal e da nossa Constituição Federal. E vale contar aí também que, devido ao período eleitoral, nós vamos manter uma abordagem ainda mais objetiva para evitar que as ações previstas nesse projeto de lei sejam interpretadas como propaganda política ou tenham qualquer tipo de dualidade de entendimento, né, focando cada vez mais no caráter técnico do debate, especialmente nesse período que a gente se encontra. Contamos com a participação de todos para garantir que o orçamento reflita as necessidades da nossa cidade. Dando prosseguimento, então, o roteiro da audiência de hoje, a gente vai passar aí por umas noções gerais acerca da LDO, traremos os principais pontos colocados no texto desse projeto de lei, falaremos sobre as metas, limites e estimativas e finalizaremos trazendo uma breve análise sobre as ações priorizadas dentro do nosso planejamento orçamentário e algumas disposições finais. Iniciando então com as noções gerais de lei das diretrizes orçamentárias. A LDO é o elo de ligação entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Na lei das diretrizes orçamentárias, que é o projeto que a gente está discutindo hoje nessa audiência, nesse projeto contém as metas de resultado primário e nominal, as metas do regime próprio de previdência social, e essas metas são advindas de estudos de receitas e despesas que antecedem a elaboração da nossa lei orçamentária. Inclusive, na nossa lei orçamentária, essas metas são atualizadas pelas melhores estimativas que a gente tem condições de realizar lá mais para o final do exercício. A LDO também orienta a elaboração e, em alguns pontos, a própria execução da lei orçamentária anual, definindo regras, metas e prioridades. Enquanto a nossa lei orçamentária anual vai trazer as receitas estimadas e onde essas receitas estimadas serão alocadas, né, em que ações a gestão vai alocar essa receita estimada, a LDO é aquele projeto que traz todas as regras, define diversas metas e regras para a execução e para a elaboração do próprio orçamento. Então, a LDO visa cumprir os requisitos da Lei da Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, sendo ela um dos instrumentos que visa a eficiência da gestão e o equilíbrio financeiro e orçamentário. Ainda nas noções gerais da LDO, vale a gente apontar esse elo que ela é entre o planejamento, que é o plano plurianual, e a execução desse planejamento, que é a lei orçamentária anual. Então, a gente ainda tem o nosso PPA vigente, de 2022 até o exercício de 2025, e o PPA é aquele que define as diretrizes, objetivos e metas no médio prazo no nosso município. Anualmente, nós temos, então, a elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias. Estamos aqui discutindo o projeto do exercício de 2025, onde aquelas diretrizes, objetivos e metas vão ser priorizados para preparar a elaboração da nossa Lei Orçamentária Anual, que vai ser realizada em seguida, ali nos meses de setembro, outubro e começo de novembro, que é aquela que vai prever a receita e fixar a nossa despesa. Tanto o nosso Poder Executivo quanto o Poder Legislativo fazem parte dessa elaboração orçamentária e o orçamento, bem como a LDO e o planejamento do PPA, né, eles são um para todo o município, seja o Poder Executivo ou Legislativo. Né, todos os nossos órgãos estão unidos por esse orçamento. Principais abordagens do texto da lei. A LDO tem uma redação de cerca de 40 páginas, então ela traz bastante fundamento, bastante dispositivos importantes aí
serão usados pela gestão ao longo do exercício. Ficam estabelecidos na LDO as metas e as prioridades da administração municipal, ou seja, aquelas ações orçamentárias vão ser alocadas em cada secretaria e cada uma dessas pastas vai entregar o serviço à comunidade através dessas ações. Essas ações são priorizadas e destacadas em um dos anexos desse nosso projeto de lei. A organização e a estrutura do orçamento é prevista também nesse texto da lei. A gente traz anexos que contêm a margem de expansão, o anexo de riscos fiscais, são aquelas possibilidades de eventuais dívidas e precatórios que a nossa Procuradoria estima que o município vai ter que pagar durante o exercício de 2025. Dentre diversos outros anexos, a gente também tem as disposições relativas à dívida pública municipal, as metas de despesa com pessoal e encargos sociais. Começam a ser estimadas essas despesas importantes para o município. A LDO traz também regras sobre o que fazer se determinado limite for alcançado e também traz as disposições sobre alterações na legislação tributária. Se vai diminuir algum imposto, se vai aumentar algum imposto, a gestão precisa obedecer determinadas regras essas que estão previstas também numa subseção desse projeto de lei. O projeto de lei está sendo entregue aí para o nosso Poder Legislativo na íntegra e vai ficar à disposição de todo mundo pelos nossos meios virtuais aí e para análise, né, e discussão e dúvidas, enfim. Aqui a gente cita os principais pontos para auxiliar para trazer a transparência dessa etapa que a gente está de entrega do projeto pelo Poder Executivo. Também fica estabelecido na LDO a meta do resultado primário e do resultado nominal, a estimativa da receita corrente líquida e limite de gasto pessoal, a receita corrente líquida que é usada como referência para diversas metas que a gente vai falar em seguida na audiência. A LDO também traz disposições sobre as emendas à lei orçamentária anual, especialmente as emendas individuais de bancada, que são realizadas pelo Poder Legislativo na elaboração da lei orçamentária anual. A LDO também traz disposições sobre auxílios, contribuições e subvenções às ONGs, às organizações da sociedade civil, entre outros. Entrando com mais detalhe, então, nas metas fiscais e estimativas desse projeto de lei, a gente tem aí, com base em todos os parâmetros econômicos, legais previstos, foram utilizados pela Fazenda nessas estimativas essas que serão, repito, atualizadas na elaboração da lei orçamentária anual. A gente tem aí para 2025 uma receita corrente líquida prevista de R$ 103 milhões, 803 mil. Essa receita corrente líquida foi utilizada já na priorização das ações, visando o limite de gastos com o pessoal do Executivo e do Legislativo. Também 4% desse valor destinado à reserva de contingência do Executivo e 1,2% desse valor destinado às emendas individuais, 1% desse valor destinado às emendas de bancada. Sabe que a receita corrente líquida é uma estimativa bastante importante, em especial para o nosso Poder Legislativo. A receita corrente líquida de 2024 vai servir de base para o orçamento do Legislativo de 2025, e como todos esses limites importantes de emenda individual e emenda de bancada são utilizados pelos nossos vereadores. Em seguida a gente vai falar com mais detalhe dos tipos de despesa e das ações priorizadas aí pelo nosso município. Outra meta estimada é a meta do resultado primário, que é a diferença entre as receitas primárias e despesas primárias, que é aquela receita que advém do contribuinte, versus aquela despesa que volta para o contribuinte. Como serviço público, a gente tem um resultado primário positivo de R$ 2.719.000. Nosso resultado nominal é a diferença entre a dívida consolidada líquida do ano anterior e do ano estimado. Ela fica negativa no valor de 998 mil, mas vale deixar bem claro aqui para todo usuário dessa informação que é um resultado negativo no sentido da nossa dívida consolidada líquida do município, que é
basicamente os nossos haveres financeiros versus aquelas dívidas a pagar por exercício, ela é positiva, né? A gente tem mais haveres financeiros do que dívida, então a dívida em si é negativa, a dívida em si não existe, de acordo com as regras do SICONF do Tribunal de Contas do Estado. Mas a meta do resultado nominal é justamente para a gente acompanhar ao longo dos anos esse resultado nominal, ele vai aumentar ou diminuir. Bom, nossa dívida, como eu falei para vocês, ela é negativa, ela não existe no sentido da gente ter mais haveres financeiros do que dívida a pagar. Só que essa relação entre haveres financeiros e dívida a pagar, vamos supor, ela varia, né? Eu não vou trazer aqui no centavo, porque vai ficar uma coisa maçante, difícil do usuário entender. A gente trouxe ela aqui no centavo sim a meta, para 2025, fixada na LDO, vai ser atualizada na LUA. Mas vejamos, a gente tem, por exemplo, 10 milhões de haveres financeiros e 2 milhões de dívida. Logo, a gente tem uma diferença de 8 milhões entre essas duas. Nossa dívida consolidada líquida é negativa em 8 milhões. E vamos supor que para 2025 a gente vai ter 10 também milhões de haveres financeiros, mas a dívida cresceu em 3 milhões. Ora, a nossa dívida consolidada líquida, que era de 8 milhões, agora foi para 7 milhões. Então, é essa variação, uma dívida negativa, ou seja, de uma saúde financeira favorável aqui no nosso município, que a gente está trazendo para vocês. No momento que ela diminui, a gente, na verdade, está dizendo que a relação entre os nossos haveres financeiros e as dívidas vai aumentar positivamente. Pode ter ficado um pouquinho complicada essa explicação, mas eu sei que é importante, porque pode gerar dúvida especial para o nosso Poder Legislativo, que vai analisar o projeto. Então eu trago, né, para deixar claro que o nosso resultado nominal aqui previsto é a diferença entre a dívida consolidada líquida do exercício anterior por exercício estimado, é por isso que ela é negativa e positiva. Como fazendo, a gente pode aqui trazer que a situação financeira é favorável, embora todo esse arcabouço, toda essa fórmula técnica e talvez difícil de entender, não é um resultado nominal que prevê nenhuma possibilidade de o município não ter condições de arcar com as dívidas, bem como com os juros passivos que ele possui. Seguindo nas nossas estimativas, como receita total estimada para 2025, a gente tem o valor de 115 milhões e 892 mil. Receitas aqui tá basicamente tributária e de transferências correntes. São receitas correntes, não tem receita de capital prevista, aqui não tem nenhuma emenda a receber prevista, tem valores de operação de crédito previstos. A gente tem aquela nossa receita, quase toda ela primária, com exceção, claro, as receitas do FAPES, que são desses 115 milhões, cerca de 11 milhões, 12 milhões é do FAPES. O restante, sim, receita corrente prevista para 2025. Então tá aí as nossas receitas intra-orçamentárias de 5 milhões, receitas de capital 5 milhões, continuação das obras do PAR, lá da Escola de Educação Infantil, né? E as receitas correntes, como eu estava comentando, um valor de 110 milhões, quase 111 milhões para 2025. Esse mesmo valor previsto nas nossas despesas estimadas. Desses 115 milhões, 7 milhões 277 estarão alocados na reserva de contingência. O que é reserva de contingência? O significado da palavra contingência é aquilo que pode ou não ser necessário. Então, quando a gente aloca a despesa em ações públicas, em políticas públicas, a gente sabe que aqueles valores serão necessários para entregar serviço público para a população. A reserva de contingência, ela é uma obrigatoriedade para os municípios reservarem valores nessa reserva e esses valores serão ou não necessários. Vai depender de eventual frustração de receita, de eventual necessidade de incorporar mais valores a ações previstas, dentre outras situações inesperadas. Por isso que tem esse nome, reserva de contingência, pode ou não ser necessário, e esse valor que pode ou não ser necessário para 2025 fecha em 7 milhões e 277 mil. Valor de amortização da dívida pública, dívidas a pagar nas operações de créditos contratadas que o município tem, 1 milhão e 700 para pagar em 2025. Contribuições ao PASEP, cerca de 1 milhão. São os nossos encargos aí, como encargos fazendários, vamos dizer assim, sobre a nossa receita corrente, junto à Receita Federal, então no valor de 1 milhão estimado para 2025. Riscos fiscais precatórios possivelmente serão pagos
em 2025, estimado na LBO em 1,5 milhão. Na LOA a gente vai ter essa informação que está sendo levantada pela Procuradoria, muito mais precisão, mas na LBO ficou o valor previsto de 1,5 milhão. Reservas e despesas da RPPS somam um valor de 12 milhões para 2025. Investimentos, despesas correntes e despesas com pessoal, tanto do executivo quanto do legislativo, fecham um restante dos outros 92 milhões, que é justamente a manutenção da máquina e a entrega de investimentos e serviços públicos para a população. Obviamente é o valor mais volumoso. Então é isso que compõe a nossa despesa estimada, foi alocada e priorizada nas nossas metas e prioridades da LBO de 2025. Repito que o Legislativo está recebendo na íntegra para poder analisar e emendar, e alterar e discutir. A gente trouxe a síntese das despesas do nosso município. Seguindo para as ações priorizadas, vale apontar que esse anexo das metas e prioridades da LBO, ele continua com base nesse nosso planejamento de médio prazo, que finda em 2025. E a gente tem todos esses programas, multidisciplinares, programas na segurança pública, no turismo e na cultura, infraestrutura e planejamento, saúde, educação, assistência social, meio ambiente, iluminação pública. Aqueles 92 milhões da nossa despesa que a gente viu aqui, então eles são distribuídos nessas ações orçamentárias, nesses programas orçamentários do nosso plano plurianual. A gente não vai trazendo detalhe. No orçamento, sim, a gente vai falar com mais detalhes sobre as ações orçamentárias dentro desses programas, enquanto a gente traz aqui, porque são informações que estão contidas nesse projeto que a gente está elaborando e a gente traz aí para transparência e ciência de todos os envolvidos. Disposições finais. Algumas disposições finais importantes nesse projeto de lei da LBO 2025 é que diversas ações orçamentárias, visando uma simplificação e flexibilidade, houveram alterações nos nomes de algumas ações orçamentárias. Então, essas alterações estão propostas nesse projeto de lei. Códigos e os objetivos dessas ações orçamentárias permanecem os mesmos, mas sem prejudicar o princípio da especificidade, dentre outros princípios do orçamento, e visando o princípio da continuidade do serviço público, para facilitar a gestão, especialmente na alteração da gestão que a gente está tendo no final de 2024 para início de 2025, bem como facilitar a execução dessas políticas públicas previstas, a gente teve essa alteração no nome para ficar mais didático, inclusive mais transparente para o cidadão e para qualquer outro usuário das informações. Também vale destacar, temos algumas novas ações prioritárias levantadas na LBO 2025, como dentre elas o Bolsa Atleta, que é uma ação que já vem sendo realizada ao longo dos anos, agora é uma ação específica para isso, bem como a construção da nova sede da Brigada Militar, também prevista nas metas e prioridades para 2025. Então a gente visa atender as demandas estratégicas e promover o desenvolvimento local com essas alterações. Dito isso, essa foi a nossa apresentação do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2025. Como a gente falou lá no começo, a gente fez uma coisa ainda mais fechada, mais técnica, para evitar que qualquer tipo de apresentação mais detalhada de ações, metas e ações, que normalmente é aquele tempo que maior ocupa nas nossas audiências, que a gente realiza, o maior debate não tem pelo Poder Legislativo. A gente trouxe com menos detalhes, embora o nosso trâmite legal digital está totalmente disponível para análise. A gente buscou trazer realmente uma parte mais técnica, de explicação dos objetivos do trabalho realizado ao longo da elaboração da LBO, no que ela se baseia, o que ela estima, trazer bem claras as nossas metas, aquelas que são valoráveis, a receita corrente líquida, resultado primário e nominal, explicar um pouquinho o que eles eram. Esse foi o objetivo da nossa audiência pública, como apoio toda a nossa elaboração, esse trabalho de elaboração. Lembrando, então, a gente tem o e-mail da Fazenda, a gente tem a área de comentários desses vídeos, para que eventuais contribuições que a gestão entenda como necessária para seguir nessa elaboração do projeto, a gente está à disposição. Mais uma vez nesse formato online, que a gente vê que vem alcançando o número de visualizações
adequado, razoável, melhor do que vinha sendo nos últimos anos, e agradeço a participação de todos sempre e sempre buscando melhorar a cada audiência pública. O meu muito obrigado pela participação de todos.